Olá pessoal, tudo bem? O resumo da aula de hoje é de História e o tema é Independência do Brasil. Então, vamos relembrar os acontecimentos de quando Portugal chegou ao Brasil. O Brasil era uma colônia de Portugal. Aqui o Brasil era uma colônia e o rei de Portugal comandava aqui o que acontecia aqui no Brasil. Mas aconteceu que a França invadiu Portugal. Então o rei mudou para o Brasil. Isso aconteceu por volta de 1800. A família real veio para o Brasil. Então, a família real portuguesa se mudou e teve várias mudanças aqui. Uma delas foi a abertura dos portos. Então, dessa forma, era possível expandir o comércio. O Brasil agora poderia negociar com outros países, em especial a Inglaterra. Mas isso não alegrou muito os portugueses, porque eles perceberam que eles iam ter grandes perdas, como a arrecadação de impostos, por exemplo. Então, esse comércio entre Brasil e Inglaterra se expandiu. Mas os comerciantes em Portugal não aprovaram, porque antigamente o Brasil negociava apenas com Portugal. Existia uma exclusividade, então eles tinham grandes lucros. Mas com essa mudança, podendo negociar com a Inglaterra, Portugal teria perdas. E também Portugal queria que o rei voltasse para lá, porque afinal ele era rei de Portugal e o Brasil era apenas uma colônia. Então eles insistiam para que a família real voltasse a Portugal. Então, em 1821, o rei Dom João VI retornou a Portugal, mas deixou aqui no Brasil seu filho, Dom Pedro I. Esse é o sinal. O sinal do rei Dom João VI é esse. Então, ele voltou com a família para Portugal, deixando aqui seu filho, Dom Pedro I. Então, ele que ficou governando aqui no Brasil. Com o passar do tempo,
Portugal também começou a exigir que Dom Pedro I também retornasse a Portugal. Queria que o Brasil voltasse a ser apenas uma colônia. Portugal queria que o Brasil voltasse a ser uma colônia apenas. E o Brasil queria a independência de Portugal, que aqui se tornasse uma monarquia. Então, Dom João VI solicitou que Dom Pedro I voltasse a Portugal. E no dia 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro I anunciou a sua decisão de ficar aqui no Brasil. Essa decisão foi influenciada por Maria Leopoldina, que era a esposa de Dom Pedro I, e também por José Bonifácio. Eles dois tiveram grande influência na decisão de Dom Pedro I de continuar no Brasil. Mas a pressão para que o Brasil voltasse a ser uma colônia continuou. No entanto, Dom Pedro I havia decidido ficar no Brasil Então, ele determinou que as leis que vinham de Portugal precisavam passar pela aprovação dele para ter validade aqui no Brasil. Então, veja que começou uma certa independência. Então, Portugal começou a perceber que o Brasil estava querendo se tornar independente. Então, exigiu o retorno de Dom Pedro urgentemente. Mas aí, em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I anunciou a independência. Então, que dali em diante estaria separado de Portugal. Mas isso não aconteceu instantaneamente. Até porque algumas pessoas aqui no Brasil não queriam essa independência. E isso acabou gerando várias guerras. Em 1824, Dom Pedro I assinou a primeira Constituição brasileira. A Constituição é como a lei máxima de um país. É a lei que é base para outras leis. Então, todas as outras leis que surgem posteriormente têm que estar de acordo com a Constituição. Então, agora o Brasil havia sido declarado independente de Portugal, teve que pagar uma indenização, justamente porque essa independência traria perdas para Portugal, então foi exigida uma indenização. Então, o Brasil já começou com uma dívida. Mas isso resultou em várias mudanças aqui no Brasil, como criação de leis e outras coisas. Esse foi só um resumo para você entender como aconteceu a independência do Brasil, certo? No próximo vídeo vou relembrar mais um pouquinho, tá bom? Tchau!